A Disney resolveu remexer no seu baú de clássicos e dar uma repaginada em alguns deles. Olá, eu sou Bruno Fai, eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre essas novidades que a Disney andou lançando esses últimos dias. Na verdade, né, desde o começo do ano a gente já teve aí uma série de novidades referentes a alguns clássicos que ela resolveu dar uma repaginada, uma reimaginação. Começando aí, logo no começo do ano a gente teve aí, não tanto no começo, faz um pouco tempo agora, o Aladdin, né, que também mexeu muito com a cabeça da galera, quando começou a sair o casting, né, tivemos, né, o Will Smith como o gênio, um personagem que é super querido, que é super icônico dentro das animações, e ainda teve também toda uma reimaginação, inclusive do romance entre o Aladdin e a Jasmine. A personagem da Jasmine, inclusive, ela também foi toda reestruturada, repensada, ela ganhou todo um novo ar mais... ela saiu daquela ideia tanto de liberdade, entrou uma coisa um pouco mais de liderança, ela é uma pessoa que quer ver o seu povo, ela entra um pouco mais em consonância com o que se discute atualmente na sociedade e vamos dizer assim, nos nossos dias de hoje, por assim dizer. Mas isso também não é uma novidade em si, afinal de contas, este não é o primeiro filme que a Disney pegou lá de trás e resolveu dar uma remexida geral. A gente tem aí, por exemplo, Malévola, né, que é um dos primeiros filmes que ela resolveu fazer com a Angelina Jolie, que é uma reimaginação do conto da Bela Adormecida, que é lá de trás, da Era de Ouro, né, quando tinha Branca de Neve, Cinderela, entre outras princesas clássicas. E em vez de ver a história ou repensar a história do ponto de vista da Bela Adormecida, ela resolveu pegar do ponto de vista da vilã. E a gente teve aí, na verdade, uma perspectiva de uma anti-heroína. Tem toda uma trama, um subtexto, tem toda uma série de razões para a gente poder chegar naquela icônica cena, naquela cena lendária em que ela entra e joga a maldição dela do dedinho na ponta da roca. E, bom, no fim das contas, a gente teve aí uma história que, para bem ou para mal, ela conseguiu reconstruir e trazer para os dias de hoje essa história para toda uma nova geração de pessoas. E claro, a Disney não poderia parar por aí, né? Ela fez muito dinheiro, ela precisava continuar fazendo dinheiro e ela tem personagens à beça para fazer dinheiro. Então ela resolveu repensar outros personagens, como por exemplo Bela e a Fera, outro clássico dela, que inclusive tem Oscar aí na prateleira. Colocou aí a Emma Watson, acabou ganhando o vestido dourado clássico. Não teve grandes modificações na trama em relação à animação, apesar da Bela ganhar deixar de ser só uma moça inteligente e passa a ser também uma moça que tem muito mais proativa, uma mulher que procura ter um trabalho próprio, que procura se sustentar. Ela tem um pouco mais de independência se comparada à Bela da animação original, mas ainda assim era, vamos dizer assim, uma área de testes da Disney. Ela depois veio com Cinderela também, que também não foge muito do roteiro do que a gente conhece do conto clássico, tenta reimaginar algumas situações, algumas saídas, tenta não deixar a personagem tão vítima, vamos dizer assim, das circunstâncias, deixa ela um pouco mais ativa. Ainda assim é um conto bem mais próximo do que a gente conhece na história da animação lá da Era de Ouro. E aí a coisa começou a ganhar um pouco mais de vulto quando a gente começou a saber de outras novidades ou outras reimaginações que a Disney resolveu lançar. Uma delas é Mulan, né? Inclusive, que já tem sido falado há muito tempo, acho que parece que desde 2010 já se falava sobre essa nova versão de Mulan. E essa daí tá deixando também todo mundo meio nervoso, afinal de contas a Disney já deixava aí algumas dicas de que não seria um filme musical e que provavelmente o dragão Mushu não voltaria também. O trailer acabou de sair essa semana também, nesses últimos dias, e não apareceu Mushu e não apareceu nenhuma música. A história tá muito mais, parece, calcada numa coisa de realidade, muito mais no chão. Tem luta de espada, tem muita luta de Shaolin, Taekwondo e todo tipo de luta marcial e artes marciais. É melhor eu nem começar a pontuar aqui, porque senão eu vou acabar falando besteira. Mas enfim, as pessoas começaram a ficar assim, polvorosas, pensando: caramba, cadê o Mushu, gente? Cadê o Mushu? Calma, nós vamos chegar lá. Porque afinal de contas, essa não foi a única novidade que deixou a galera assim dividida na internet. Porque além, né, da Mulan, nós também tivemos a nova
Pequena Sereia, que foi anunciada na semana passada pela Disney e que também deixou todo mundo enlouquecido, né? Porque, afinal de contas, a cantora e atriz Hale Bailey, ela que faz parte da dupla Chloe Hale, ou seja, ela é uma cantora, então, que é um dos pré-requisitos, né? Uma das coisas necessárias para ser Pequena Sereia. Ela não é ruiva e ela não é branca. E afinal de contas, ficou todo mundo nessa discussão, não, porque a Pequena Sereia, a Ariel, ela é branca, ela é ruiva, ela é dinamarquesa, ela é nórdica, sereias não existe sereia negra, enfim, toda uma série de discussões que até agora continua e vai ser difícil disso reduzir, só mesmo quando o filme for lançado, quem sabe a gente consegue chegar num consenso. No entanto, nós vamos conversar aqui por que a Disney anda fazendo isso, o que está acontecendo, Disney, qual que é a sua ideia? Eu acho que a gente resolveu conversar um pouco com o pessoal, né? Porque agora também já estamos aí na boca do gol, daqui a pouco sai a nova versão de Rei Leão, que também aparentemente não promete não ser tão diferente da sua versão animada. Ele também não dá para dizer que é um live action, afinal de contas, ele foi criado, todo gerado por computador, os animais, as figuras, todos por captura de movimentos e construção, né, de personagens digitais. Ou seja, não vai ser algo assim que vai fugir tanto, ele vai ficar muito mais próximo de um aspecto real, no entanto, vai ficar muito mais parecido com aqueles filmes que a gente costuma ver na sessão da tarde com animais que ficam mexendo a boca e falando. Mas vamos ver o que vai sair disso. A gente já teve alguns vislumbres aí, vai ter Hakuna Matata, então algumas coisas aí para os saudosistas nostálgicos está salvo. Mas muita coisa aí promete ser diferente. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos falar desses 3 filmes, né, que estão saindo agora. Afinal de contas, são 3 clássicos da Disney que têm não apenas roupagens novas, mas que dão perspectivas e dão aspectos completamente inéditos para o que a Disney já produziu com eles. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa discutir sobre isso é por que fazer diferente do que já foi feito antes. Bom, para mim a resposta é meio óbvia. Afinal de contas, se você já fez uma vez, você não tem motivo para fazer de novo. O clássico continua lá, ele não vai sair de lá, ele continua inteiro. A Disney não vai queimar as cópias originais. Você vai continuar assistindo lá no seu canal a cabo, no Disney Channel. Você vai poder ver nos serviços de streaming. Vamos estar todos lá, não tem problema nenhum. Acho que o mais importante da Disney nesse momento é exatamente trazer uma nova perspectiva sobre essas histórias que dentro do seu contexto, dentro da sua época, faziam muito sentido. E eu acho que principalmente eu vou começar por Mulan, porque talvez seja uma das histórias que seja mais fácil da gente entender essa nova abordagem que a Disney resolveu dar para a personagem. Uma das coisas mais importantes, não apenas para a Disney, mas para o cinema americano como um todo, é a questão de mercado. A gente sabe que hoje os Estados Unidos, né, os americanos e as grandes empresas americanas, elas não podem viver única e exclusivamente no mercado americano de bilheteria. Ela precisa e ela praticamente sobrevive da bilheteria mundial. E hoje um dos maiores mercados de bilheteria mundial para os Estados Unidos é a China. São bilhões de pessoas morando na China, ou seja, é muita gente para você simplesmente desprezar. E quando você tem um personagem que é muito forte, é um personagem já que faz parte faz parte daquele grupo de grandes personagens da Disney, a animação já existe e tudo mais. Como você vai fazer essa abordagem de forma, vamos dizer assim, respeitosa e muito mais próxima da forma como os próprios chineses assistem? Os Estados Unidos, né, o mercado americano tem há muito tempo tentado entrar nesse mercado, levando produtos mais próximos do que eles estão conhecidos. E a gente já viu, por exemplo, vários atores aí, como a Michelle Yeoh, teve, entre outros atores, eu não vou começar a citar, senão eu vou esquecer o nome de todo mundo. Mas tivemos aí muitos atores que são muito famosos lá na Ásia, né, no geral, tanto na China como na Coreia, Taiwan, Japão, toda aquela região, eles são muito conhecidos, mas principalmente na China, eles levaram muitos desses atores lá para Hollywood e começaram a fazer filmes com eles para tentar introduzir a figura dessa diversidade dentro desses filmes. E mais do que isso, Hollywood tem tentado emular muito da dinâmica dos filmes chineses, tem tentado emular da dinâmica de roteiro, de narrativa, e até a forma de tratamento ou a forma de entendimento dos personagens. Porque nós, né, principalmente, a gente
gente, vamos nos colocar como ocidentais, brasileiro especialmente, leva muito em consideração, ou ele se justifica, vamos dizer assim, muito mais próximo de como americanos e europeus entendem certas questões de relacionamento, relacionamento interpessoal, relacionamentos amorosos, bem diferente do que acontece, por exemplo, na Ásia. Eles têm outras formas de lidar com as questões familiares, de amizade, de honra. Existem uma série de coisas que são muito fortes para ele e que para eles e que para a gente não é tão importante, ou que a gente acha que não há tanta relevância, ou ainda que a gente acha que não faz o menor sentido. E eu acho que agora essa nova abordagem de Mulan, muito mais realista e trazendo um pouco mais dessa reverência, dessa ideia, dessa imagem de como eles identificam, é uma forma, inclusive, de cooptar esse mercado. Claro que mantendo ainda o seu pezinho na sua construção e no seu personagem que a gente já conhece. Se a gente vai assistir o filme esperando rever Mulan na animação, pode ser que a gente se decepcione bastante. No entanto, pode ser que a gente se surpreenda com uma nova abordagem, uma nova forma, que inclusive não é tão estranha assim hoje em dia, afinal de contas, os filmes chineses já invadiram o mercado mundial há muito tempo. A gente vê aí, por exemplo, vou até relembrar o caso de Aladdin, que é um filme que, né, trata de uma região lá na região dos países árabes e tudo mais, mas a Disney deu uma remexida ali, misturou uma série de coisas. A animação originalmente trazia aí algumas danças mais no estilo Broadway, agora ela resolveu atacar com Bollywood, que é um outro estilo de cinema que também está crescendo muito no mercado, está crescendo muito no mundo, então não é estranho ela tentar aproveitar e incorporar essas outras formas que para nós é um tanto exóticas, mas que são bem diferentes entre si, só que para a gente parece que é tudo igual. Então, assim, eu acho que nesse ponto eles estão sendo muito inteligentes em tentar em tentar fazer uma nova abordagem muito mais realista, muito mais pé no chão e tentar realmente levar até o público chinês o que eles conhecem dentro da cultura deles. Afinal de contas, de certa forma, uma apropriação cultural, se você for pensar bem. Os Estados Unidos tentando trabalhar uma lenda clássica chinesa e levar para dentro de si da forma como ele identifica. Talvez isso daí não seja a melhor forma de você dar um alô e falar, olha, nós temos um produto legal a respeito de vocês, viu? É muito parecido quando as pessoas pensam do brasileiro que a gente, né, anda na rua só de tanga e correndo atrás de macacos. Bom, a gente não gosta disso, mas às vezes as pessoas acabam pensando que é assim que o Brasil é. Então vamos tentar pensar dessa mesma forma. Quem sabe os chineses aí pensam, cara, olha pra gente como nós somos de verdade, olha pra nossa cultura, olha pra como nós identificamos as coisas, o que é importante pra gente na nossa cultura, especialmente a cultura de raiz. Outro ponto muito importante é o personagem do Mushu. Ele é um dragão, né? O dragão ele é um personagem do século de deuses e criaturas mitológicas na China muito importante. Ele é muito relevante e ele é muito, como vou dizer assim, ele é o equivalente, vamos dizer assim, a um personagem religioso, por assim dizer. Então é necessário ter um certo cuidado ao tratar com esse personagem. Quando eu digo personagem, não do Mushu em si, mas do dragão, né, a figura do dragão. E normalmente no mundo ocidental ele é utilizado e visto de uma forma muito mundana, muito comum. É até um pouco o próprio Mushu dentro da história da Mulan, ele é um alívio cômico. Ou seja, é quase assim desrespeitoso, talvez para algumas pessoas, pode soar de forma desrespeitosa, manter um personagem desse tipo dessa forma. Então, entre tentar transformá-lo num personagem sério e descaracterizar ele, talvez a retirada do personagem seja uma forma até inteligente da Disney conseguir cooptar novamente mais gente lá na China, especialmente nos países asiáticos, para assistir o filme. Claro, tentando manter o máximo que ela conseguir nos seus aspectos, né? Isso daí também vale para outros personagens e para outras funções. A gente vai ver aí ainda para frente mais algumas outras novidades que a Disney deve lançar, mas principalmente Mulan, eu acho que foi um filme que deve dar uma nova perspectiva para os fãs.
do que a gente pode esperar, por exemplo, relacionado à Pequena Sereia. As pessoas ainda estão meio chocadas, algumas delas, outras estão vibrando em relacionado a por que ter uma sereia, por que a questão da representatividade, por que colocar ela negra, por que não criar uma nova princesa e assim por diante. Talvez a gente tenha aí nesse primeiro movimento, nesse primeiro momento, um entendimento melhor dos motivos, por que é importante a gente ter personagens diferentes, por que esses personagens precisam ser diferentes dos seus personagens anteriores, e não apenas no aspecto estético, né, como é o caso da Pequena Sereia, né, não apenas na questão da cor, mas principalmente no aspecto da questão cultural. A gente está muito acostumado a ver coisas e imaginar que aquilo é definitivo. Agora talvez nós tenhamos, né, nesse momento, através desse novo filme da Mulan, uma perspectiva muito mais realista do que é produzido e da cultura chinesa, diferente do que a gente acha que a gente tem relacionado a essa cultura chinesa. Então, vamos torcer, porque eu tenho certeza que a Disney vai trazer aí uma produção muito bacana, não apenas uma, mas pelo menos 3 grandes produções aí nos próximos meses, né? Até maio, mais ou menos, do ano que vem, a gente vai ter essas novidades aí. Daqui a pouco tem o Rei Leão, aí a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso. E bom, eu acho que eu vou ficar por aqui, porque na verdade eu só vim falar um pouquinho com vocês sobre esses pequenos problemas que estão deixando as pessoas um pouco alarmadas, né? Bom, eu sou Bruno Fai, gente, muito obrigado. Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo. O que você acha sobre essas diferenças de cor, de cultura, de vilão que vira anti-heroína, enfim, já estou até trocando aqui, olha só. Então, deixa o seu recado, fala com a gente, assina o canal e dá um alô pra gente lá no Facebook também, tá bom? Então, beijo pra você e valeu, obrigado, viu?